Então, vamos lá. Ok. Pessoal, então, muito boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alisson, eu sou aqui um dos membros do Observatório Cyber Leviatã, essa iniciativa capitaneada pelo professor Zé Luiz Bolzão de Moraes, nosso grande mestre e timoneiro aí que nos guia por esses caminhos aí do direito e da tecnologia. A gente está aqui hoje recebendo o professor Rafael Bolt, que é da FDV, né, a Faculdade de Vitória, Faculdade de Direito de Vitória, uma das maiores universidades, uma das maiores faculdades de direito do Brasil, sempre figurando aí os melhores rankings. Ele vai falar com a gente sobre um tema muito recente, digamos assim, né, que foi, ou melhor, que foi tratado de maneira específica pelo direito muito recentemente, foi agora dia 31, tem menos de 10 dias, a Lei 4.132, que instituiu no Código Penal o artigo 147A, que é o novo crime aí de perseguição, stalking. Esse tema, vocês devem saber disso, tem tomado aí algumas discussões, sobretudo no âmbito feminista, das questões envolvendo a violência doméstica, e hoje é tratado aí como um crime, mas já foi muito romantizado ao longo da história. Eu estava me lembrando aqui daquela música do The Police, um dos grandes clássicos, Every Breath You Take, que é uma música que trata especificamente sobre stalking, a perseguição, e a gente vê como que a sociedade muda e a percepção sobre um fenômeno deixa de ser algo romântico para passar a ser algo que hoje causa tantos transtornos, e daí a necessidade, talvez, de a legislação atuar do ponto de vista penal. Então, é uma honra aqui receber o professor Rafael Bolt para tratar sobre esse tema. Espero que vocês se sintam muito à vontade. Podem se manifestar pelo chat, a gente eventualmente repassa as perguntas. Eu queria avisar a todos que essa palestra está sendo gravada, vai ser disponibilizada lá, como de costume, no nosso canal do YouTube, o Cyber Leviatã. Também queria aproveitar para pedir a todo mundo para nos seguir lá nas redes sociais, @cyberleviatã, porque a gente tem tentado, na verdade, se tornar, ou nos tornarmos, um espaço de informação confiável sobre essas questões envolvendo direito e tecnologia. A gente tem batalhado por isso, e daí a presença do professor Rafael, um grande ícone aí do direito penal do Brasil, está sempre nos grandes meios de comunicação discutindo as questões envolvendo direito penal, e é, sem dúvida nenhuma, um nome mais do que adequado para estar aqui com a gente hoje. Para fazer a saudação inicial do professor Rafael, eu queria passar a palavra ao nosso grande mestre, professor Bolzan, para dar os cumprimentos iniciais para que a gente possa seguir aí. Então, uma boa noite a todos e bom evento. Professor Bolzan. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos. Uma satisfação nós retornarmos a esse espaço, né, do Cyber Leviatã. Dizer que, para nós, né, como nós já vínhamos, de alguma maneira, conversando com o Rafael, a possibilidade da participação dele em alguma das nossas atividades, e ter surgido essa possibilidade em razão, né, da entrada em vigor da Lei 14.132, né, de agora, como disse o Alisson, agora de 31 de março, né, que não é uma boa data, diga-se de passagem, né, de regra, mas e que, alterando o Código Penal, né, incluiu aí o chamado crime de perseguição, né, o stalking, né, como está sendo difundido, né? Então, nós inventamos, vamos dizer assim, né, rapidamente, né, no final de semana, aí, conversando com o Alisson, a ideia de fazermos essas lives extras, né, fora da nossa programação assim, ordinária, né, que todos já têm acompanhado, em razão de algumas novidades que surjam, né, inesperadamente até mesmo, né, que é o caso esse da Lei 14.132, também o caso, provavelmente, que vai surgir da Lei 14.129, né, que trata daquilo que vai chamar do governo digital, né, que é uma questão que também nos importa bastante. E ter o Rafael aqui, para nós, é uma grande satisfação, né? Ele como disse o Alisson, também um colega professor da Faculdade de Direito de Vitória, né? Tem uma formação muito sólida na área, né? Teve um período de estudos na Alemanha também, né? E poderá contribuir, né? Não só pela perspectiva do direito, mas hoje, eu não sabia, Rafael, mas hoje você me confidenciou que também tem formação em comunicação, né? Então, acho que isso vai contribuir aí também, né, para a gente ter uma leitura um pouco mais transdisciplinar, né, das questões que se apresentam aqui. Então, vamos lá ouvir o Rafael, né, e
mais uma vez, agradecer a tua presença conosco. Legal. Obrigado, professor Bolzan, o Alisson. Queria primeiro dar uma boa noite a todos, a todas que aqui estão com a gente, dizer da minha satisfação, da alegria de participar com vocês aqui e parabenizar, professor, a todos vocês que estão envolvidos com o projeto, né, com o Cyber Leviatã, que eu achei, confesso, por acaso no Instagram, e depois eu fui saber que o senhor estava envolvido com o Cyber Leviatã e tal. Achei muito interessante, achei a iniciativa fantástica e necessária, né? A gente fala hoje em direito e tecnologia, é imprescindível. Então, eu queria parabenizá-los a todos aí que estão envolvidos por essa iniciativa que é realmente fantástica. E agradecer pelo convite mais uma vez, poder participar com vocês aqui. O professor Bolzan, a gente vinha conversando dessa possibilidade de uma abertura de espaço, a gente dialogar um pouco mais. Então, eu fico muito feliz. Bom, o nosso objeto de análise hoje aqui, pessoal, e eu gostaria de ressaltar desde o início que vocês fiquem à vontade, por favor, postando questões, eventualmente, participando aqui. Eu não quero cansá-los com uma exposição muito longa, um monólogo aqui, né? Mas vou fazer uma exposição, fazer aqui uma análise, uma leitura desse crime, o crime de stalking. Mas, como o professor Bolzan disse, a nossa proposta não é dar aqui uma aula de direito penal, não é fazer um estudo dogmático meramente do crime de stalking. Isso seria reduzir demais a análise do fenômeno, do objeto, e, obviamente, que isso pode ser feito de maneira muito mais simples se a gente pegar o tipo penal, der uma lida, e depois um livro de direito penal. Mas a minha proposta é tentar fazer uma leitura, uma interpretação do fenômeno um pouco mais interdisciplinar ou transdisciplinar. Como o professor Bolzan mencionou, eu conversava com ele hoje, eu tive a oportunidade de fazer também o curso de comunicação social, além do curso de direito. Em 2002, eu me lembro, professor, que eu estava formando em comunicação, e quando eu formei em comunicação em 2002, nós tínhamos apenas ali embrionariamente o Orkut. Era a primeira rede social que nascia aqui, que surgia aqui, e a gente da comunicação, por exemplo, não tinha material para estudar esse fenômeno. A gente ainda não tinha o conhecimento necessário, o referencial teórico necessário para compreender as redes sociais. Então, dentro da teoria da comunicação, a internet já era um fenômeno recente, né? A minha adolescência, início dali, aquele período da década de 90, era a internet de escada. Então, a gente tinha ali, quando a internet surge, um fenômeno já novo para a comunicação social, e aí não tem como a gente não levar em consideração esses aspectos numa análise sobre stalking ou cyberstalking, né? Então, a minha proposta também é passear um pouquinho por outras áreas do conhecimento e, obviamente, não ficar aqui restrito a uma leitura meramente jurídico-penal do crime de stalking, embora isso também seja importante. Esse tema do cyberstalking ou do stalking, né, a gente não pode restringir ao âmbito virtual, é também, no final das contas, uma discussão sobre controle social e comunicação nas sociedades de redes. Então, a nossa abordagem ela leva em consideração aspectos jurídico-penais e criminológicos. A ideia é conversar um pouquinho, transitar um pouco entre as ciências criminais, a filosofia e também a teoria da comunicação. Mas eu queria iniciar pontuando aqui algo muito importante. O professor Bolzan falava aqui do julgamento do STF, e mencionou Ferraioli, né, alguns autores aqui, nós brincávamos a respeito. Eu queria iniciar destacando um aspecto que acho que é extremamente relevante, que é o ensino do direito penal. Como o ensino do direito penal hoje no Brasil ele é obsoleto. Nós estamos aqui discutindo um fenômeno que é o stalking, falando de criminalização de uma conduta nova, e nós continuamos estudando direito penal a partir de uma perspectiva paleopositivista, vamos dizer assim, sem as devidas aberturas interdisciplinares, sem pensar o direito penal a partir da nossa realidade. A gente ainda fica vinculado a estudar o direito penal usando o Código Penal como se fosse o nosso livro didático. Os programas, os conteúdos programáticos de direito penal nas faculdades, se nós observarmos, eles são construídos seguindo a ordem do Código Penal. O que é um equívoco, né? Um erro grosseiro, porque imagina, um aluno vai estudar, por exemplo, institutos como aplicação da pena, detração, remissão, lá em Direito Penal 2, sem sequer conhecer os crimes, os tipos penais.
Além disso, a gente observa que não existe, ou raríssimas vezes nós percebemos isso em algumas instituições, não existe quase em nenhuma faculdade, ou em pouquíssimas faculdades, uma aproximação da dogmática com a vida, uma abertura da dogmática com a vida. Daí a dificuldade do direito penal, por exemplo, em lidar com esses novos fenômenos. A própria teoria do delito, de lidar com esses fenômenos novos. A gente ainda continua discutindo no Brasil, por exemplo, se é possível ou não responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica, porque a teoria do delito ainda não foi atualizada a tal ponto. Imagina, então, falar em crimes praticados no ambiente virtual. Então, a minha primeira questão que eu gostaria de trazer é a necessidade de nós repensarmos o ensino do direito penal, a pesquisa também, e se adequar à nova realidade, a esse novo contexto. Essa crise, essas crises que permeiam assim, a chamada pós-modernidade, se a gente pode usar esse termo, elas também são perceptíveis no âmbito das ciências criminais, e também no ensino do direito penal, do processo penal. Bom, mas para nós falarmos aqui, então, em stalking, eu não vou iniciar pela análise do tipo penal. Como eu falei, eu não quero fazer aqui uma análise meramente dogmática, né? Mas eu queria introduzir essa temática a partir daquilo que pode ser o nosso pano de fundo e pensar o fenômeno do stalking a partir da criminologia, que eu acho que pode enriquecer bastante o nosso olhar sobre ele. E aí, quando eu falo em criminologia, pessoal, eu me refiro não àquela criminologia tradicional, mas eu me refiro aqui ao que alguns autores chamam de cybercriminologia, que é um campo de estudo extremamente interessante, muito rico, e acho que indispensável para nós compreendermos os crimes digitais, esses crimes virtuais. Mas eu vou explicar um pouquinho do que se trata essa área, ou esse campo, né? Esse referencial epistemológico. Bom, a emergência das mídias sociais e o desenvolvimento de novas técnicas para obtenção, validação, extração de dados, eles têm produzido mudanças socioculturais que são extremamente importantes, mudanças socioculturais profundas. De maneira, então, que a cybercriminologia, que eu mencionei, ela está se tornando um conceito extremamente importante, um conceito fundamental para descrever o presente e compreender a transformação comunicativa em curso, e compreender também as transformações do direito penal. Se nós temos, de um lado, as modificações da esfera pública, e aí eu estou usando um termo aqui muito caro aos alemães, né? A ideia de esfera pública. Se, por um lado, as modificações da esfera pública, a partir dessa reestruturação dos meios de comunicação, elas não são um fenômeno recente, aí o professor Bolzan até mencionou o Habermas aqui agora há pouco, e o Habermas é um autor importantíssimo que vai trabalhar esse conceito, essa categoria esfera pública, naquela obra dele, Mudança Estrutural da Esfera Pública. Então, se as modificações da esfera pública elas não configuram um fenômeno recente, de um lado, por outro lado, nós também temos vários elementos que vão apontar, que vão indicar a existência de um novo processo. Esse processo social ele se materializa por meio da proliferação das mídias sociais. E elas são potencializadas pelo avanço da tecnologia e da cultura digital. É o que eu chamei aqui no título da palestra, da nossa fala, do nosso bate-papo aqui, de cybercultura, enfim. Mas, quando eu menciono cybercriminologia, do que nós estamos falando efetivamente, né? E qual é a relação da cybercriminologia com a criminologia tradicional? A cybercriminologia ela pode ser compreendida também, talvez, como uma visão mais ampla, abrangente do campo e dos problemas atuais. Então, ela analisa os crimes cibernéticos, mas através das lentes da criminologia. E esse é um aspecto extremamente importante quando a gente fala em stalking, porque o stalking surge a partir, principalmente, do cyberstalking. E, então, a cybercriminologia ela vai apresentar um estilo de escrita, até de abordagem mais acessível, que discute primeiro as teorias criminológicas tradicionais do comportamento, da conduta desviante, e depois analisa essas teorias. Quando a gente pensa em cybercriminologia, a gente vai analisar, a gente vai olhar, sobretudo, para
o que seria chamado de crime cibernético, a natureza, a extensão desses crimes, mas também o comportamento das vítimas e dos agressores no ambiente virtual. E isso é extremamente interessante, porque a gente tem hoje uma área de estudo que se expande no Brasil, que vem crescendo no Brasil, que é a vitimologia. Então, a tentativa de compreender também a conduta da vítima, o comportamento da vítima diante desses ilícitos penais. Vou usar um termo aqui, nesse cybermundo, onde proliferam, então, essas novas formas de condutas, né, desviantes. Condutas desviantes, pessoal, um conceito criminológico, um conceito mais sociológico, para se referir a crime. Porque, na verdade, a gente sabe que, do ponto de vista da criminologia crítica, os crimes, ontologicamente, eles não existem. Eles, na verdade, são construções sociais. Os crimes são produtos de uma determinada cultura e de um determinado tempo, de um determinado contexto histórico, social. Então, mais interessante seria falar, conforme Alessandro Barata, em processos de criminalização do que se preocupar efetivamente em estudar as origens do crime, por exemplo. Então, eu uso aqui esse termo condutas desviantes para me referir a crime, apenas um esclarecimento importante, né? Seriam essas condutas criminalizadas. Então, no cybermundo, a gente verifica hoje que tem proliferado essas novas formas de condutas desviantes, desde fraudes fiscais, financiamento de grupos vinculados a atividades terroristas e até o tráfico de armas, de pessoas. A gente fala aí em Deep Web, né? Diversas categorias mais recentes, onde muitos ilícitos penais são cometidos ou são preparados, são orquestrados. Então, esse é o lugar da cybercriminologia, como criminologia da era digital. E esse termo ele provém de uma teoria chamada Space Transition Theory, que foi cunhada, né, essa teoria foi desenvolvida por um autor chamado Karupanam Jaishankar, que desenvolveu para analisar os crimes cibernéticos. Ela foi desenvolvida por esse autor, se não me falha a memória, a origem dele é indiana, mas ela ganha um espaço muito grande na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo, embora no Brasil ainda seja algo muito embrionário. As particularidades, então, do espaço digital, eles acabam demandando teorias próprias, que sejam capazes de compreender os dilemas que são apresentados pela digitalização no campo jurídico penal e oferecer respostas viáveis aos desafios que são inerentes a esse novo espaço digital, que um autor alemão chamado Holger Planck considera como tema-chave do futuro, né? Bom, diante dessa proposta que eu fiz aqui para vocês, de nós falarmos um pouquinho sobre a relação também entre comunicação social e tecnologia, porque a gente não tem como desconsiderar, já que o sistema penal ele é composto por vários órgãos, dos quais os meios de comunicação são um deles, e também nós temos que lembrar que a internet ela surge também como um instrumento, como uma ferramenta de comunicação social, né? As redes sociais, as plataformas digitais, elas também surgem com essa finalidade de possibilitar a comunicação. Então, é importante a gente estabelecer aqui uma inter-relação entre comunicação social, tecnologia e direito penal. E aí a questão quanto à comunicação, ela trata-se muito mais do enfrentamento do paradoxo gerado pelas novas tecnologias, do que propriamente de conceituar esses novos instrumentos, esses novos meios de comunicação. Com a ampliação que nós temos das possibilidades de interação e comunicação, o que nós verificamos é que os meios de comunicação tradicionais eles passaram por uma espécie de redimensionamento da atuação deles, principalmente a partir da transformação dos mecanismos associados aos sistemas digitais. Então, com isso, os atores sociais, né, os indivíduos, e também os atores sociais coletivos, eles acabaram aderindo à utilização das tecnologias midiáticas como mediadoras das suas práticas diárias. É aquilo que alguns autores da teoria da comunicação vão chamar de processo de mediatização. Esse cenário ele se torna o palco de um fenômeno social e tecnológico que, dentro da comunicação, alguns autores chamam de processo de mediatização, em que essas tecnologias midiáticas, técnicas, lógicas, estratégicas e protocolos das mídias, eles
eram até então exclusivos do campo midiático e passam a se inserir agora no interior das dinâmicas de funcionamento da sociedade. Nesse contexto de mediatização, ou no interior desse processo de mediatização, a sociedade ela passa a ser regulada pela velocidade com que se desenvolvem as tecnologias, né? Que são capazes, por sua vez, de reestruturar o espaço social e reajustar a cultura vigente. E vejam, pessoal, essa leitura que eu faço dos meios de comunicação, ou essa tentativa de fazer uma análise dos meios de comunicação e da relação com a tecnologia, ela tem alguns pressupostos, obviamente. Eu estou partindo aqui, principalmente, dos trabalhos da teoria crítica, né? Então, é claro que se vocês utilizarem outros autores da teoria da comunicação, por exemplo, vocês vão perceber que a leitura, a análise é completamente distinta. Então, o meu ponto de partida, a minha premissa, é exatamente a teoria crítica dos autores alemães. A Lucimara perguntou aqui o nome do autor alemão. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, daqui a pouquinho para vocês, e há a tradução desse livro, sim. Esse livro, se for o livro do Habermas aqui, né? Ele saiu pela editora Unesp, uma obra que foi traduzida pela editora Unesp, que foi uma obra clássica do Habermas, né? O Harry Jenkins também, a Vitória menciona aqui a cultura da convergência, então existe muita coisa. Então, esse do Mudanças Estruturais da Esfera Pública, do Habermas, eu acho que tem uma edição da BTU, na Biblioteca Tempo Universitário, naquela época, ainda dos anos 70. Sim. Eu até a edição que eu acho que eu tenho, ela, uma edição que saiu... É o Habermas, é o Habermas que ninguém mais lê. Quer dizer, pouca gente lê o Habermas, de fato, né? Mas assim, o Habermas que se lê hoje no Brasil é só, né, dos últimos textos, né? Não, essa primeira parte, vamos dizer assim, do Habermas, que discute essa questão da teoria da ação comunicativa e mudança estrutural da esfera pública, é quase que desconhecido, pelo menos no campo do direito, né? Já. Conhecimento e Interesse é um livro fantástico dele também. Aquelas obras mais antigas, vamos chamar assim, do primeiro Habermas, né, professor? Eu acho que são as melhores obras. Embora hoje o pessoal do direito, por exemplo, fica muito vinculado a algumas poucas obras, alguns poucos textos, né? E acabam negligenciando, eu acho, essas obras mais antigas, que são, para mim, as melhores obras, onde a criticidade é mais latente, assim, nos textos do Habermas. Eu até... numa oportunidade, quando eu estava estudando em Frankfurt, estudando ali com o Honneth, né, o Axel Honneth, agora emérito, e que foi o sucessor do Habermas na universidade, eu conversava com ele sobre isso, sobre uma certa perda de criticidade decorrente da primeira geração da escola de Frankfurt. É claro, a gente precisa atualizar os autores, suas ideias, né? Não dá para trabalhar com algumas ideias que Adorno e Horkheimer trabalharam, por exemplo, em indústria cultural, o iluminismo como mistificação das massas, aquele texto clássico, e tentar trazer isso para cá hoje, desconsiderando toda essa revolução tecnológica. Mas são algumas categorias importantes e algumas ideias que ainda podem ser utilizadas, apropriadas, e eu questionei isso ao professor Axel Honneth, falei, professor, o senhor não acha que, até nos seus trabalhos, eu falei isso com ele assim, de maneira muito cuidadosa, para não ser pedante, né, algo do tipo, mas, professor, o senhor não acha que essa escola ou essa linha, esse movimento, a teoria crítica dentro da escola de Frankfurt, ela não vem perdendo muito da sua criticidade, aquela coisa da dialética negativa, né, da dialética negativa lá do Adorno? Ele disse, olha, Rafael, de fato, a gente vem percebendo uma transformação da teoria, até por demandas diferentes e por uma necessidade de transformações sociais, pela superação de alguns desafios que nós tínhamos. E uma coisa que me incomoda um pouco quando a gente fala do Habermas é que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente o pessoal do direito, né, de tentar se apropriar de uma teoria e aplicá-la no Brasil indiscriminadamente, de maneira descontextualizada, né? O Habermas, eu me lembro, num seminário lá na Alemanha, ele disse, olha, eu nunca pensei em teoria a partir da realidade do Brasil, porque assim, né, o pessoal fala muito, o Habermas aqui, mas assim, ele está pensando em teoria a partir da Alemanha, a partir da Europa. Os problemas são outros, né? No Brasil, a gente tem pós-modernidade vivendo com pré-modernidade. Então, assim,
São situações distintas. Hoje tá mais para medievo do que para pré-modernidade. Eu também acho. No baixo medievo, né? Não é no alto medievo, no baixo medievo só, né? Eu acho que o revolucionário hoje é o iluminista, professor. Sabe? Eu acho que a gente precisa resgatar o iluminismo no Brasil. A gente não chegou nem ainda no esclarecimento, nem no iluminismo. Então, por isso que eu acho que, em certa medida, o Habermas acaba sendo importante, não para a gente ficar discutindo lá as mesmas questões de sempre, mas porque o Habermas é um grande iluminista, assim como o Ferraioli, né? Um grande iluminista. Então, talvez o maior de todos os revolucionários hoje no Brasil seja o iluminista, que a gente não conseguiu nem aplicar, nem entender o que é princípio da legalidade no Brasil. Desconsidera-se por completo isso, né? Então, menos o iluminismo barrosiano, né? Menos iluminismo do quê? Barrosiano, do Luiz Roberto Barroso. Não. Que não é iluminismo, né? Aí não. Mas eu acredito que esse talvez seja um grande desafio, né? É como o senhor falou, a gente está vivendo ainda um medievo. A gente está na pré-modernidade, a gente não chegou nem na modernidade ainda. A gente vive um período de negacionismos, de obscurantismos, né? Uma coisa completamente absurda. Mas esse é o ponto de partida, né, pessoal? Então, com a ampliação das possibilidades de interação, de comunicação, a gente vem verificando hoje um cenário que alguns autores vão chamar de processo de mediatização, né? Então, nós vivemos um contexto de mediatização da sociedade, ou uma sociedade em mediatização, como eles costumam dizer, uma sociedade que é regulada pela velocidade, efetivamente, que se desenvolve essas novas tecnologias. Mas essa nova sociedade ela vai apresentar problemas que precisam ser pensados pelo direito. E, no nosso caso aqui, o direito penal. E aí a gente parte sempre do pressuposto de que a sociedade se constitui por meio da comunicação. Então, o direito precisa dar conta de solucionar determinados problemas que decorrem dessas transformações, dessas modificações estruturais, dessas modificações na sociedade. Por isso eu falei que a dogmática ela não tem dado conta de acompanhar todas essas mudanças. E aí a gente verifica assim, um processo de passagem de uma sociedade. Isso é um professor alemão, o Karl-Heinz Ladeur, que vai dizer, que é um professor lá de Hamburgo, da Universidade de Hamburgo, né? Ele vai dizer o seguinte: nós vemos o processo, com base no Habermas, né? O processo de passagem de uma sociedade que estava centrada nas organizações, nas empresas de comunicação, para uma sociedade que agora está centrada em redes computacionais e plataformas digitais. E esse processo de transformação, essa transformação, ela não modifica só a comunicação social. Ela modifica a normatividade do direito e a própria epistemologia social. Então, o Karl-Heinz Ladeur vai dizer que, além de mudar as instituições, esse processo de transição para uma nova ordem digital do conhecimento, já que a gente tem uma nova epistemologia social, ela também vai produzir uma nova subjetividade, novas formas de subjetividade. Vou colocar aqui o nome do autor, tá, pessoal? Só para... que é um autor muito interessante, ele é professor lá na Alemanha e ele vem discutindo também essas questões ligadas a direito e tecnologia. Tem um grande colega, professor Bolzan, o senhor deve conhecer, que é o Ricardo Campos, lá de Frankfurt. O Ricardo é hoje um cara que vem discutindo muito também essa relação entre direito e tecnologia, né? Talvez seja uma pessoa também para dialogar. Inclusive, ganhou um prêmio da tese de doutoramento dele, ganhou um prêmio na Alemanha agora, há poucos dias, né? Sim, ele até me mandou lá a mensagem, eu vi lá, ganhou um prêmio na universidade, né? Muito legal. Então, o Karl-Heinz Ladeur, ele é um autor também, ele é um professor lá da Alemanha que vem discutindo bastante essa temática, né? Uma vez que a gente reconhece que a evolução do direito, pessoal, e da sociedade, essa evolução do direito da sociedade estão intimamente ligadas por intermédio dos meios de comunicação, é importante a gente notar que a popularização da internet e a massificação das redes sociais, elas estão mudando até mesmo as condições de comunicação do sistema jurídico e a justiça criminal. Por exemplo, a gente pode se perguntar sobre, será que nesse novo contexto, nesse novo momento que nós vivemos, né, nesse mundo cibernético, será que o Estado continua tendo o mesmo protagonismo do ponto de vista da normatização das condutas? Será que a justiça criminal não precisa se ressignificar?
Qual será o futuro do Estado, da regulação estatal, por exemplo, quando a gente pensa em redes sociais, plataformas digitais. Então, é uma questão importante. Mas, falei da dogmática no início aqui da minha abordagem, ainda que lentamente, tanto a dogmática quanto a prática jurídica, elas começam a se estruturar a partir de uma racionalidade que precisa se adaptar a essa nova temporalidade que foi instituída pela era digital. Agora eu vou entrar propriamente, gente, na criminalização do stalking. Eu vim tentando esboçar aqui um breve panorama, um pano de fundo de transformações sociais importantes, e agora eu vou falar propriamente da criminalização do stalking e da transformação do controle social punitivo a partir desse processo de modificação estrutural, a partir desse processo de modificação da própria sociedade, né? E das condições de comunicação. Então, nessa formação social em que as plataformas elas cada vez mais ganham proeminência na configuração da realidade, porque isso é muito interessante, pessoal. Os meios de comunicação, eles não só informam, eles constroem a realidade. Os meios de comunicação social, eles contribuem para a construção social da realidade, daquilo que nós chamamos de realidade. Então, eles configuram a realidade. Quando a gente pensa, por exemplo, na realidade do sistema de justiça criminal, provavelmente todo mundo que está aqui hoje conosco nesse encontro já deve ter pensado em algum momento no que são as funções da pena, para que serve o direito penal, para que serve a pena, para que serve o processo penal, e muito do que nós pensamos, mesmo sendo profissionais do direito, está, em alguma medida, influenciado ou marcado pela atuação dos meios de comunicação. Eu sempre brinco com os meus alunos lá na graduação, né? Eu digo, olha, o programa lá do Datena, o programa lá, o Balanço Geral, o Cidade Alerta, esses programas todos, eles estão ainda na TV porque eles têm audiência, porque existe uma demanda por esses programas. E eles contribuem para a construção do imaginário social, do imaginário punitivo. Então, o que as pessoas sabem sobre direito penal e processo penal, principalmente o leigo, em grande medida decorre desses programas policialescos. O nosso imaginário social, aquilo que o Vará chamava de senso comum teórico, ele está sendo disseminado pelos veículos de comunicação. A grande diferença é que nós vivenciamos hoje um processo de fragmentação ou de destruição da esfera pública, como nós conhecíamos, na sociedade burguesa, que Habermas trabalha nesse livro, que eu mencionei aqui. Agora, esse processo de informação ou de construção da informação, ele não se dá mais a partir dos jornalistas apenas. E aqui tem uma palavra importante, né? Fake news, porque aí nós temos um outro fenômeno que decorre também dessas transformações. O processo de construção da informação ele não decorre apenas exclusivamente da atividade do jornalista, mas ele é construído por todos os agentes, por todos os sujeitos, por todas as pessoas da sociedade, e por meio de redes sociais, por meio de blogs, por meio de podcasts. Né? Então, a gente já não tem mais a informação, o conhecimento centralizado em veículos de comunicação. Esse processo de modificação da esfera pública, para alguns de fragmentação, descentralização, para outros de destruição, ele é extremamente relevante quando a gente pensa em direito penal, quando a gente pensa em criminalização de condutas, em controle social. Então, nessa formação social, em que as plataformas digitais elas ganham cada vez mais proeminência, na configuração da realidade, o conceito de criminologia midiática, que foi algo que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, que depois gerou um livro, inclusive, chamado Criminologia Midiática, mas o termo é do Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, um dos maiores penalistas do mundo, né, um argentino. Ele acaba perdendo parcialmente seu poder explicativo, esse conceito, porque ele cede espaço ao que a gente chama de, como eu falei, cybercriminologia. Né? Então, a transformação das bases, a transformação da sociedade moderna, das bases organizacionais dessa sociedade, que foi provocada pela ascensão da internet, pela popularização da internet, como eu falei, ela desloca a produção da informação, não mais centralizada nas organizações, e passa para as plataformas ou para as redes. E nessa sociedade, as informações elas são descentralizadas, produzidas por indivíduos. A gente deixa de ter a gente passa a ser mais protagonistas, né? Um papel mais ativo e menos passivo na produção da informação.
E aí, condutas como cyberstalking podem ser vistas como um elemento importante para nós compreendermos essas transformações que o direito e a sociedade têm enfrentado atualmente. Vejam, o stalking é uma forma de agressão psicológica em que o agressor, de maneira reiterada e não desejada, invade a vida da vítima, não desejada pela vítima, obviamente. Essa reiteração, essa habitualidade e essa invasão da privacidade, ela não necessariamente pressupõe algum tipo de relacionamento com a vítima, relacionamento prévio. Então, o stalking, ele pode se dar na modalidade presencial ou por meios virtuais, ou pela web. Aí a gente tem o cyberstalking, que seria o uso da tecnologia para perseguir alguém, que se diferencia da perseguição offline, que é o mero stalking, justamente em relação ao seu meio de execução, seu modus operandi, né? No caso do cyberstalking, isso engloba o uso de equipamentos tecnológicos, ambiente digital, etc. Mas pode ocorrer a mescla dessas duas condutas, tanto o stalking quanto o cyberstalking. Então, aqui nós temos um espaço importante que nós precisamos destacar nesse novo modo de ser. Eu estava refletindo sobre isso, sabe, professor Bolzan, recentemente. A partir da alteração dessa topologia do mundo ambiente, a gente tem algo interessante. Com a atividade em redes ou em plataformas, a praça e a casa, ou seja, o espaço público e o privado, eles se confundem. E esse indivíduo que é coletivizado pela rede social, separado e ao mesmo tempo junto, separado no seu computador, mas ao mesmo tempo junto nesse universo, ele vai se tornar cada vez mais exposto e menos seguro quanto à sua privacidade. Então, a transformação ou a fragmentação da esfera pública, ela transforma o ser individual num ser relacional. É um autor chamado Gilbert Simondon que usa essa expressão. O eu da nova cultura de rede, né? Esse ser relacional que se constitui a partir das suas relações virtuais. Ele deixa de ser um ser individual para ser um ser relacional. Eu só existo a partir das minhas relações virtuais. É até interessante, você pega, por exemplo, crianças ou adolescentes. Eu tenho uma filha ainda muito novinha, né? Ela tem só 4 anos, mas eu fico observando o comportamento dos jovens, às vezes, e eles, às vezes, saem da escola, né? Agora é um período mais complicado, mas saem da escola, e em vez deles irem jogar bola juntos, deles irem, sei lá, fazer alguma coisa juntos, ir para a praia, eles vão cada um para sua casa e combinam de se falar pela rede, pelo WhatsApp, né? Então, ao invés deles marcarem um encontro presencial, eles preferem cada um ir para sua casa e ficar de dentro de casa se falando pelas redes. Então, é interessante como que aí as pessoas falam em persona no marketing, né? Eu fico um pouco impressionado, sou advogado criminalista também, e o sujeito, o indivíduo, está sendo substituído pela persona, pela construção de uma figura, um personagem, em boa medida construído pelos meios de comunicação, sobretudo pela internet, pelas redes sociais. Consequência também de uma certa desse componente fortemente narcisista que a gente tem, né? Então, tem muito a ver com isso também, mas a gente já fala aí alguns advogados querem divulgar o seu trabalho ou querem divulgar o seu escritório e constroem verdadeiras personas, né? Isso é muito interessante. E como que essa construção dessa persona, desse personagem, desse indivíduo, desse sujeito, ele se dá a partir da relação com o outro nas redes e não mais a partir dos seus predicados. Então, isso é bem interessante. Ou das suas relações intersubjetivas presenciais, né? O processo de socialização ele passa por uma transformação. A Lucimara perguntou aqui. Então, Lucimara, eu não tenho aqui um PDF para passar, mas ela está disponível, né? Ela saiu pela editora Revan e está disponível na Amazon em alguns sites, chama Criminologia Midiática. Depois eu posso tentar passar um link aqui. Mas então esse movimento de transformação do próprio eu, desse ser da construção desse ser relacional e o componente narcisista que a gente tem dentro da nossa nova esfera pública das redes sociais acabam impulsionando a necessidade
de nós criarmos novos instrumentos de tutela, de proteção individual, inclusive com uma criminalização de condutas. E aí eu já estou me direcionando para o final da minha fala, eu chego, então, ao crime previsto no artigo 147-A. O que é, pessoal, esse crime, né? Do que trata o stalking propriamente? A Lei 14.132 de 21, ela inseriu no Código Penal o artigo 147-A. O artigo 147 trata do crime de ameaça, e o 147-A agora trata do crime de perseguição. Seria uma espécie de assédio por intrusão, né? No Congresso, eles falavam em perseguição obsessiva, mas tiraram a expressão obsessiva para não causar alguns problemas de tipificação e acharam melhor manter apenas crime de perseguição, que é o nome iuris do tipo, vamos dizer assim. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, a ação penal é pública condicionada à representação, o que quer dizer que depende de uma manifestação de vontade da vítima, ela tem 6 meses a contar da ciência da autoria do fato para representar perante a autoridade policial, ou mesmo o Ministério Público, ou fazendo uma notícia de crime com o advogado, né? Se ela tem pena de 6 meses a 2 anos, na figura, o tipo simples, vai para o juizado especial criminal, o que algumas pessoas criticaram, né? Poxa, vai para o juizado, o crime como stalking, como perseguição, aí tem os institutos despenalizadores, composição civil dos danos, transação penal, suspensão condicional do processo, sim. A chance de alguém ficar preso por stalking é muito baixa. Fica bem claro que a possibilidade de encarceramento, né, é bem pequena. E aí o tipo penal, ele traz lá, do ponto de vista do tipo objetivo, da tipicidade objetiva, ele traz na sua redação o seguinte: perseguir alguém reiteradamente. Aí alguns alunos, eu estava dando aula essa semana, vieram me perguntar: professor, será que se alguém bater no meu carro e eu correr atrás do cara com o meu veículo, se ele fugir, eu respondo pelo crime de perseguição? Eu vou ser um stalker? Aí eu falei: não, gente. Essa perseguição isolada não configura crime de perseguição. A perseguição do stalking precisa ser reiterada. E aí surge uma questão importante. O que é uma perseguição reiterada, habitual? Quantas vezes? Eu não sei, pessoal. Essa habitualidade, ela não traz uma previsão, o tipo penal não traz uma previsão do número de vezes que configura a habitualidade. Mas, obviamente, que 1 ou 2 vezes apenas, não. Uma outra aluna me perguntou: professor, se eu entrar, então, na página aqui dos meus colegas ou de uma pessoa que estiver stalkeando, eu respondo pelo crime? Eu falei: não é isso, pessoal. O mero ingresso na página de alguém, no Facebook ou no Instagram de alguém, não configura o crime de stalking. Por quê? Não configura o crime de perseguição. Além de ser reiterada a conduta, é um crime que pode ser praticado por qualquer meio, né? Pode ser praticado online, presencialmente, pela internet, por telefone, mas a gente precisa que nós tenhamos pelo menos uma de 3 condutas. Ele é um crime de ação livre, mas eu preciso que essa perseguição reiterada ameace a integridade física ou psicológica da vítima. Então, se você entrar na página do seu colega ou de um conhecido lá apenas para ficar olhando as fotos, o que ele está escrevendo, isso não vai configurar crime, porque ele não vai se sentir ameaçado por isso, obviamente. Ou restringir a capacidade de locomoção, ou invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. É claro que eu tenho aqui uma consideração, eu tenho uma preocupação com a criminalização do cotidiano. E aí o legislador, ele dá margem para interpretações que talvez levem a uma ampliação desmedida do alcance do tipo. Talvez a gente veja situações em que a pessoa vai à delegacia ou faz uma notícia de crime, atribuindo a alguém o comportamento de perseguição que eventualmente não está configurado. Mas isso gera um problema. Isso gera um problema, porque a pessoa vai ser intimada, por exemplo, ela vai ser notificada para comparecer numa delegacia, para ser ouvida. Então, é um risco que nós temos. É um risco que nós temos. A pergunta aqui da Lucimara, se a cultura do cancelamento, como subir uma hashtag para derrubar a conta do Instagram, poderia se enquadrar. Olha, Lucimara, eu não sei se efetivamente se enquadra, né, nesse caso, não. Porque, é como eu falei, para a gente configurar o crime, eu preciso necessariamente de uma perseguição reiterada e que faça com isso
ou que leve a um cerceamento, uma restrição da capacidade de locomoção da vítima, né? Ela passa a se sentir acuada, deixa de sair de casa, porque está o tempo todo sendo perseguida, ela começa a não sair mais de casa, começa a mudar os seus hábitos, ou ela passa a não acessar mais internet, ela não consegue mais, porque todo dia ela tem uma mensagem, toda hora ela tem uma mensagem. Tem um caso interessante, triste, mas interessante, de uma mulher, e aí, pessoal, o crime de stalking foi pensado principalmente nas mulheres, foi criado principalmente pensado a partir de situações vivenciadas por mulheres no Brasil. Teve um caso de uma mulher, que ficou famoso esse caso, ela mudou 4 vezes de endereço. E aí aquilo que a gente às vezes acha que é mero galanteio, tem que ser repensado na nossa cultura, porque é uma cultura patriarcal, uma cultura machista. Então, o sujeito manda flores uma vez, o sujeito depois manda uma carta, o sujeito manda flores de novo, manda bombom, manda chocolate, manda não sei o quê. Aí a mulher já não sabia mais o que fazer. Ele dizia que estava apaixonado e que Deus tinha um projeto na vida dele com aquela mulher. E ela nunca tinha visto aquele sujeito. E ela muda uma vez de endereço, o sujeito descobre um novo endereço, passa aí no trabalho dela, ela muda de novo. Na 4ª vez, ela vai para o exterior, porque ela já não sabia mais o que fazer. E ela foi à delegacia, e o delegado disse o seguinte: olha, minha filha, mas isso não é crime. Ele ficar te mandando flores, escrevendo para você, você vai à padaria, ele está ali, você vai ao supermercado, ele está lá, você vai ao trabalho, ele está lá. Qual é o crime? Ele não te ameaçou, ele não cometeu nenhum ato contra a sua integridade física, não tem. O que a gente tinha antes e que foi revogado é o artigo 65 da Lei de Contravenção Penal. É uma perturbação do sossego dela, que era uma contravenção. Então, vejam, contravenção penal, que nem sempre era aplicado, não dava muita coisa, e aí ela ficou desamparada, essa mulher, foi para o exterior, não resolveu o problema, porque aí o sujeito começou a stalkear pela internet. O sujeito passava mensagens todo dia, toda hora: bom dia, meu amor, eu te amo, flores, e foto, aí tirava foto dela e mandava, bloqueou o cara, cria perfil falso, manda de novo, começa a mandar, cria outro perfil, e ela não sabia mais o que fazer. E aí o legislador vem e diz assim: bom, vamos tentar inibir essas condutas, vamos criar aqui o stalking, que pode ser presencial ou virtual. A ideia, então, bem jurídico aqui, em tese a ser tutelado, é a liberdade individual, mas também a privacidade, né, dessas mulheres, principalmente. E aí tem um detalhe importante, pessoal. O tipo penal prevê algumas causas de aumento, algumas hipóteses de causa de aumento. Eu falei que a pena é de 6 meses a 2 anos, mas a pena, no parágrafo 1º, aumenta-se da metade se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, e contra mulher por razões da condição, o inciso 2º usa esse termo, né, do sexo feminino ou do gênero, e mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Então, existe aqui uma causa de aumento, tá? Que é importante. E o parágrafo 2º ele vai dizer que as penas do artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, alguém mencionou até aqui a Lei Maria da Penha. Nada impede que haja, por exemplo, um concurso formal de crimes, né? O sujeito pode cometer, por exemplo, stalking e um crime de ameaça. Claro que a gente tem o princípio da consunção, o princípio da absorção aí que vai ser aplicado. Se o stalking for um meio para um crime mais grave, vai ser absorvido o princípio da consunção, ou se for praticado um outro crime mais grave, a gente vai ter que analisar o caso concreto para um eventual concurso de crimes, mas a ideia é tentar preservar a liberdade e a privacidade dessas pessoas. Essa série é bem interessante mesmo, You, na Netflix. Ela explica bem o que é a ação de um stalker, né? E tem casos já, então, bem interessante. Eu não vi toda a série também, mas é uma série bem famosa. Então, o que o legislador fez? Ele preferiu a forma livre sobre os meios de execução, o que pode permitir interpretações diversas, né? Mas é importante que a perseguição seja idônea, seja crível, capaz realmente de ameaçar, de atingir a vítima. Esse é o tipo penal de stalking, pessoal. Esse é o crime de stalking, tá? Ou de perseguição. E aí, já aqui finalizando, com a cultura de redes, a gente percebe uma inflação considerável de direitos subjetivos, que vêm sendo alçados à condição de direitos fundamentais, como, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão reconheceu o direito à autodeterminação digital.
Então, existe uma expansão também de direitos. E essa ampliação de direitos, ela provavelmente vai acarretar uma nova etapa de expansão do direito penal. O que é a expansão do direito penal? É utilizar o direito penal para criminalizar tudo. E isso vai levar a um deslocamento das principais áreas de atuação do próprio controle estatal. Ainda eu acho muito difícil prever as consequências dessa ressignificação do direito penal, mas acredito que dificilmente o direito penal será capaz de cumprir suas promessas. Então, provavelmente, nós teremos novas condutas sendo criminalizadas, como a de perseguição, e, provavelmente, nós não teremos uma transformação efetiva no mundo da vida, vamos chamar assim, porque o direito penal, há muito tempo, ele promete, mas não cumpre. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar com outros meios de tutela, embora em alguns casos excepcionais o direito penal seja necessário. É isso, gente. Pô, muito legal, Rafael. Uma bela fala, acho que era o que a gente esperava aqui no Cyber, né? Ou seja, como você chamou a atenção desde o início, né, de que a ideia não era a gente trabalhar numa perspectiva assim, do direito penal no sentido estrito, mas de fato, fazer as interfaces entre o direito e tecnologia, no caso pontual, né, em torno dessa criação legislativa, vamos dizer assim, dessa novidade legislativa em termos penais no Brasil, né? E eu acho que mostra bem a necessidade de você repensar, né, muitas das questões, inclusive situá-las num contexto que talvez elas até ganhem essa transcendência maior exatamente por conta dessa, vamos dizer assim, essa viragem tecnológica, né, em torno de uma transição, né, para o mundo digital, essa coisa toda. Mas é interessante como eu fiquei anotando aqui algumas coisas, né, só para, né, como isso de modo mais jocoso também de poderia pensar, será que Vinícius de Moraes cantando Garoto de Ipanema e estava fazendo stalking com a própria, né? Todo mundo canta, ou aquela velha malandragem que é a característica, todo mundo carioca se vangloriza, né, da malandragem carioca e tal, do morro, aquela coisa toda, né? Flores virtuais hoje são, né, caracterizar, né, e como você vai avaliar o impacto disso, né, na vítima? Ou seja, quantas vezes a pessoa vai ter que reiteradamente, né? Até porque, pelo que se observa, eu não sou um penalista, mas é um tipo penal aberto, né? Esse que veio foi criado por essa lei, né? Que vai nosso sistema judiciário, né? Assim, ativista e punitivista, daqui a pouco vai servir, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Talvez daqui a pouco sirva para, né, ou criminalizar, não só criminalizar a conduta, mas penalizar, né, determinados setores e até mesmo sem a perspectiva de uma transformação cultural, de fato, né? Ou seja, a cultura essa cultura que antigamente era do galanteio, depois virou, né, da cantada, vamos dizer assim, de uma forma mais, e que tem um viés de gênero também, né? Pô, ela vem muito ligada. Teve o caso aquele que talvez de algum modo ficou na base disso, que acho que é da Ana Hickman, se não estou enganado, que a pessoa que invadiu o hotel onde ela estava em Belo Horizonte, e aí o namorado, o irmão que matou a pessoa dentro do quarto do hotel, aquela coisa, né? E essa pessoa depois se soube que ele andava, né, seguidamente atrás, né, como se diz, perseguindo essa atriz, né? Então, acho que é interessante como isso tem a ver, né, de algum modo, ganha um significado diferente com vamos dizer assim, esse ambiente virtual, né? Então, de fato, eu acho que a tua fala foi muito legal porque começou, além de tudo, né, pela qualidade da fala, nós já sabemos, acho que fez um percurso muito importante desde a questão do ensino, não só do direito penal, mas do ensino do direito, de certo modo, e conseguiu conectar isso tudo, né, com uma leitura, vamos dizer assim, circunstancial da questão, né, do mundo contemporâneo e da inserção disso. Porque, como disseste no início, ou seja, vamos falar sobre... Poderia ficar 2 minutos, né, como eu digo, né, falar sobre o crime de stalking no sentido dogmático, você diz em 2 minutos você resolve o problema, né? Agora, se você quiser entender um pouco, a questão se torna muito mais complexa, ou seja, até mesmo nós teríamos que voltar. Eu acho que sempre seria interessante retomar, né, talvez, exatamente o Habermas I, né, ou seja, o Habermas, né, da mudança estrutural da esfera pública, né,
a própria ideia da tecnicência como ideologia, né? Ou seja, você tem uma série de textos aí que, né, que se perderam na história, né? E, na realidade, hoje a gente vai ver as pessoas que falam, alguns autores, né, talvez eles não leram sequer os textos atuais, né? Talvez não tenham passado, muitos não tenham passado nem da primeira, não vou dizer nem da primeira página, não passaram da capa, né, dos textos. O pessoal do direito fica muito direito e democracia, né, professor? Fica só nisso, né? Direito e democracia. Democracia que virou, né? Mas eu duvido que as pessoas muitos tenham lido o livro inteiro, né? Até, eu gostei de uma fala ontem do Gilmar no voto dele no Supremo, no caso esse da liberdade religiosa, de culto, etc., né? Que desculpe, não foi, né, eu ouvi uma entrevista dele na 247, segunda-feira, eu acho que foi à noite, ou terça, não me lembro, terça-noite, e ele disse que, falando, né, fazendo uma crítica aos juízes, ele disse que na época dele, né, fazer musculação, né, se fazia musculação carregando livros, né? Hoje os juízes são bombados, são tatuados e tal, não por carregarem livros, né, mas por irem para academia, não academia no sentido tradicional, mas na academia de ginástica, né? E aí dá no que dá, né? Não pode dar, as coisas vão só piorando, né? Mas essa é uma fala que ele disse, isso foi interessante, né? Mas eu acho que foi muito boa, Rafael, uma série de questões. Eu não sei se alguém tem alguma questão para colocar, porque você foi interagindo com as pessoas também aqui. Tem pergunta no chat aqui. A gente tem pergunta aqui, tem a Cristiane, ela falou que, perguntando aqui, se no seu entendimento, dada a gravidade e extensão dos delitos praticados no meio virtual, se seria prudente uma forma qualificada para o cyberstalking, considerando até que a vítima ela fica exposta 24 horas por dia. Pois é, Cristiane, assim, poderia ser pensado, né? O legislador fez a opção simplesmente por considerar o stalking em seus diversos modos de execução, né? Sem fazer uma diferenciação desse modo de execução, se a conduta ela é praticada presencialmente ou no meio virtual. Então, não há essa diferenciação. Poderia ser feita uma diferenciação, mas a gente não pode desconsiderar também que, embora a vítima fique exposta 24 horas pela internet, a perseguição presencial, ela muitas vezes intimida consideravelmente, né? Então, o mundo virtual, obviamente que ele também vai gerar a sensação de ameaça, fragiliza a pessoa, né? Mas a gente não pode se considerar que a perseguição presencial, ela também tem um poder intimidador muito grande. Então, eu não sei até que ponto que, de fato, mereceria uma qualificadora o cyberstalking. Eu fico realmente na dúvida sobre o desvalor da conduta, se seria realmente, se produziria maiores danos, se o resultado seria mais reprovável do que, por exemplo, o stalking presencial, o stalking que é presencial, né? Mas eu acho que é uma discussão que a gente ainda precisa ver como vai funcionar essa lei, como eu estava dizendo. A gente tem aí algumas dificuldades que vão exigir interpretação, alguns espaços, né, de interpretação que são necessários, e como disse o professor Bolzan, a gente vive num quadro de punitivismo, né, de restrição de direitos e garantias. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente acaba criminalizando a vida. Então, assim, óbvio que a gente precisa proteger essas vítimas, tutelar, né, a liberdade, a privacidade, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque o direito penal deve sempre ser a última ratio. Então, a gente está lidando com um instrumento que é extremamente poderoso do ponto de vista da restrição de direitos e garantias. E o mero processo criminal já é, sim, uma pena para muitas pessoas, né? Então, a gente não pode desconsiderar esses fatores todos. Você imagina, às vezes, um jovem lá, um menino que está lá na internet e tal, daqui a pouco alguém usa isso como instrumento de vingança. É muito comum na ação penal privada, por exemplo. A gente está lá no escritório e, às vezes, a pessoa procura a gente e diz assim, olha, fulano falou isso de mim na internet, ou tal, ou me ofendeu. E a gente explica qual é o custo do processo, o que isso pode gerar, né? E aí a pessoa vai e diz assim, não, mas eu quero porque eu quero me vingar dele. Eu quero perturbar ele. Então, ela usa a ação penal privada como instrumento de vingança para perturbar alguém. E aí, no caso do stalking, às vezes você pode ver uma situação semelhante na prática. A gente pode acabar se deparando com situações semelhantes. Há casos graves de perseguição e há casos que talvez não sejam assim, merecedores da tutela penal e que vão acabar parando na delegacia, né?
Ei, Rafael, poderia dizer, há um stalking invertido aí? Ou seja, Stalking fazer invertido? a perseguição por meio do direito penal, da ação penal. É verdade, verdade. Seria quase que o lawfare. Professor, o senhor tocou num ponto aí que eu acho que responde a uma pergunta que foi encaminhada aqui pelo Ramon Alexandre, que é a pergunta de $1 milhão, na verdade. Ele está falando aqui, com o avanço tecnológico cada vez mais rápido e cada vez mais surgindo novos tipos de crimes, o que podemos esperar do direito penal a longo prazo? A questão é essa, né? A gente acha que tem que tomar um pouco de cuidado para não criminalizar a própria vida, porque senão vamos... Com essas transformações no meio digital, eu diria assim para o Ramon, por exemplo, eu acho que no âmbito do direito penal, a gente ainda não percebeu grandes mudanças, mas no processo penal a gente tem muita coisa interessante sendo debatida, por exemplo. Reconhecimento de pessoas, reconhecimento facial, produção de provas, questões ligadas a estándares probatórios, né? E aí a discussão sobre como provar determinadas condutas. Então, usa tecnologia, já vem sendo bastante discutido. Eu acho que no processo, hoje, investigações policiais, utilizando-se, né, por exemplo, de drone, enfim, a discussão no processo ela está um pouco mais avançada no âmbito do direito penal, direito material. Mas a minha preocupação é a gente compreender que o direito penal, como eu falei, ele deveria ser a última ratio e não a prima ratio. Então, a gente acaba, muitas vezes, utilizando o direito penal para proteger todo tipo de comportamento, esquecendo-se que o direito penal é um direito desigual por excelência, né? E aí a gente tem que se lembrar da seletividade desse sistema. Nem todo mundo vai, como diz o Eduardo Galeano, o sistema penal, o direito penal, ele é como uma serpente, ele só pica os pés daqueles que estão descalços. Então, eu acho que a utilização desmedida do direito penal, que me parece uma tendência, sabe, Alisson, com o reconhecimento de novos direitos no âmbito virtual, a gente pode recair num problema que é essa expansão, uma nova fase de expansão do direito penal, que precisa também, obviamente, se adequar a esse novo momento. Não tem dúvida quanto a isso, né? O Bruno, o senhor tem tempo aí, professor? O Bruno está querendo fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta do Bruno Alisson, aproveitando a pergunta do Bruno para ser a última pergunta, né? Até já são 19h10, né? Então, por conta do nosso horário, também não esgotarmos aí o Rafael, né? Mas foi ótimo. Está sendo ótimo, não foi? Está sendo. Olá, Bruno. Professor, primeiramente, queria agradecer a palestra do senhor, como sempre, suas falas são bem sóbrias, são desapaixonadas, é sempre muito bom ouvir o senhor, sempre um aprendizado. Professor, quando saiu essa lei do stalking, eu fiquei refletindo a respeito de um artigo que eu publiquei com o professor André Filipe e a professora Elda, a respeito dos robôs sociais. Principalmente essas figuras públicas hoje, eu não digo grandes políticos ou grandes autoridades, mas pessoas que têm a iniciativa de defender as suas ideias em redes sociais, às vezes um advogado, ou uma figura pública de menor significância, mas elas têm essa iniciativa de sustentar uma determinada ideia e dentro daquela dinâmica do marketplace of ideas, né, a gente sabe que existem opiniões contrárias. Mas o que a gente tem visto hoje no dia a dia, eu tenho a oportunidade de advogar para algumas figuras, principalmente colunistas e etc., que quando a pessoa sustenta uma determinada ideia, hoje em dia as pessoas estão empregando esses robôs sociais para fazer um ataque direto a essas ideias. E uma demanda substancial de robôs, às vezes, comentam determinadas notícias, vai acabar afetando não só a ideia, mas a pessoa. A minha dúvida é que, quando eu li o tipo, eu vi o seguinte: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, reiteradamente, ameaçando a integridade psicológica, no caso, restringindo a capacidade de locomoção, ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade. A pessoa não tem mais liberdade de divulgar ideia, porque ela passa a ser bombardeada na internet por 50, 60 robôs. E será que isso se aplicaria também nesse tipo de situação, na opinião do senhor? Eu acho uma situação interessante, Bruno. A questão aqui é pensar do ponto de vista da identificação da autoria. Né? O desafio, talvez, eu não sou um profundo conhecedor de como funcionam os robôs sociais, obviamente, essa parte, mas a gente precisaria aí identificar a autoria nesse caso. Né? Então, claro que o robô não pode responder, ele não pode ser sujeito ativo do tipo penal, mas quem está por trás, né?
Mas é uma questão que talvez seja interessante. Eu acho que daria para a gente pensar nisso, sim. Porque a gente tem uma perseguição reiterada, desde que isso, de alguma forma, desde que fique configurado que a gente tem uma perturbação, né, dessa liberdade, dessa privacidade da vítima. Acho que daria para... como eu disse, Bruno, como é um tipo penal muito novo, a gente ainda precisa esperar também para ver como que os tribunais vão se posicionar. Embora eu não seja um daqueles que acha que nós precisamos seguir todas as posições do STJ ou do STF, né? Eu acho que o papel da dogmática, da doutrina, é exatamente constranger a jurisprudência e não reproduzir apenas a jurisprudência, mas a gente ainda precisa... Há muitas questões que vão precisar ser pensadas e repensadas à luz dessas transformações tecnológicas. E aí você traz uma que, confesso, eu nunca tinha parado para pensar. Mas, eventualmente, pode sim configurar. Acho que é possível. Bolzão, o senhor faz o encerramento, então, agradecendo aí as brilhantes palavras do professor Rafael Bolt. Foi excepcional, a gente aprendeu muito aqui. O pessoal até mandando no WhatsApp aqui, falando, nossa, ele conhece muito, ele estudou com Axel Honneth. Eu falei, pois é, o meu projeto para entrar no doutorado foi com Axel Honneth, foi sobre o professor Axel Honneth, e o senhor já estudou com o cara, então está assim, todo mundo aqui de queixo caído. Muito obrigado, professor. Professor Bolzano. Obrigado. Só reiterar o agradecimento ao Rafael, né? Dizer que, de fato, uma fala das mais importantes, das mais completas que nós já tivemos no Cyber, e veio exatamente ao encontro daquilo que nós imaginávamos, né, que seria. Embora, né, tão jovem assim, né, usando a palavra, já estudou com o Axel Honneth, né, já esteve lá, né, mas é isso. A cara engana, professor. Já não mais tão jovem, né, nos 40. A questão é, de fato, né, às vezes é bom fazer autorofilismo com livros, né, fazendo uma utilização aberta da fala do ministro Gilmar Mendes, né, porque sem isso não dá para ser feliz no campo do direito, né? E isso está demonstrado exatamente na fala do Rafael, que percorreu aqui um espaço, né, e um conjunto de interfaces aqui das relações entre direito, comunicação, né, filosofia política e toda essa ambientação necessária para a gente poder entender de uma maneira mais adequada, né, o fenômeno jurídico e, sobretudo, o fenômeno jurídico num contexto de uma sociedade digital. Então, fica o nosso agradecimento, fica o nosso convite, né, para que permaneça sempre com a gente, né, Rafael, como um parceiro efetivo aqui do Observatório Cyber Leviatã. E agradeço também a presença de todos e todas que estiveram conosco, né, dos colegas professores de outras instituições também que acompanharam essa atividade, e já chamar que na próxima quarta voltamos aos nossos encontros quinzenais, né, com o professor Gustavo Ferreira Santos, da Unicap, né, que vai falar sobre as questões relativas à democracia e à tecnologia, o mundo digital. Então, né, damos por encerrado o nosso evento de hoje e voltamos a qualquer momento, né, em edição extraordinária, como foi essa do Rafael. Extraordinária em todos os sentidos. Extraordinária porque não estava na programação ordinária, e extraordinária pela qualidade da fala do Rafael. Obrigado, Rafael. Um grande abraço. Cuidem-se todos, né? Alquinho e máscara e distanciamento social. Agora o Supremo acabou de julgar, né, 9-2. Né? Por incrível que pareça, o Toffoli voltou com o ministro Nunes Marques, né? Então, mas 9-2 estão asseguradas as decisões e as orientações dos gestores locais. Então, um abraço a todos, né? Até quarta-feira que vem. Abração. Obrigado. Pessoal, tchau. Boa noite.